Olá, tudo bem com vocês? Fazia uns dias que eu não aparecia, mas eu já estava com saudade. Eu estou muito feliz pelo estudo que nós estamos tendo, porque é uma imersão nos salmos. E como eu quero cantar esses salmos, só que a gente não sabe a melodia. Um ou outro por aí colocou uma melodia em um ou outro salmo, mas eu acho que eles estão escritos dessa forma para que a gente possa não só imaginar, mas extrair desses textos lições assim lindas e maravilhosas para nós. Então é um privilégio poder estudar, ver, entrar lá naquele tempo que eles estavam, o que que aquele salmo queria dizer para eles e o que fala para a gente agora. Eu sei que você já está mais acostumado com o Salmo 91, Salmo o Senhor é meu pastor, né? E os outros? Por isso, nesta semana em especial, a gente vai estudar uns salmos muito interessantes. E a gente vai estar vendo como aprender lições daquilo que já ficou para trás. E isso é muito importante, porque a gente só vai seguir não olhando para trás, a gente tem que olhar para frente, mas seguindo passos, ou igual ou diferente daquilo que a gente já passou. E essas lições são importantes para nós. Então, vamos estudar juntos? Vamos orar pedindo que Deus possa nos iluminar para isso? Querido Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Assim como os salmos são hinos de louvor e eles ensinam lições tão lindas, e eles também aquecem o nosso coração. Nós pedimos que esteja conosco e use esses salmos para nos dar o direcionamento necessário para a nossa vida, que a gente possa aprender as lições do passado, mas que a gente possa seguir com ânimo e com alegria, com louvor no coração, porque nós queremos um dia te encontrar face a face. Por isso, nos abençoe nesse estudo. Eu te peço por Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, Nadima. Ai, que saudade que eu estava de ouvir essa sua voz. Que saudade que eu estava de estar aqui com esse grupinho maior aí. Fabiola, seja muito bem-vinda. Débora também, Nadima também. Muito bom estar aqui com vocês. Hoje a gente vai estudar, que nem a Nadima falou ali um pouquinho, né, sobre louvores. E o título do nosso estudo é Lições do Passado. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 78, os versículos 3 e 4. E ele diz assim: O que ouvirmos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então, esse verso ele já está falando aí que as coisas que Deus tem feito não vão ficar guardadas, não. Que eles fazem questão de colocar a boca no trombone e falar para todo mundo. E é o que nós devemos fazer, né? O, o louvor ali no Salmos é um louvor da história de salvação, vamos dizer assim, do povo, né, naquela época. E ele vai se estendendo para nós hoje também. A Bíblia, ela tem um registro das ações do Senhor na história desde o início dos tempos, né? Aí, por meio desses eventos, só um minutinho aqui que caiu aqui. Aí, por meio desses eventos, nós podemos aprender quem é Deus para nós e quais são os seus planos para a humanidade. Isso é maravilhoso, a gente poder estudar a palavra do Senhor e descobrir quais são os planos que Ele tem para nós. Nada tá encoberto, não é nada obscuro. Tá tudo ali muito claro, muito à nossa disposição. E essa semana a gente vai considerar como que os salmistas, eles reconheceram a obra de Yahvé na história da nação de Israel. E como que isso serve para nós hoje. E aí eu vou pedir para vocês darem continuidade aí. Falar um pouquinho, porque eu não quero Eu falar quero, muito.
Tá bom, eu quero falar um pouquinho, mas eu quero voltar lá nesse texto que você leu, porque eu achei muito importante. Eu gosto de estudar sobre essas novas gerações, e eu acho muito legal quando ele fala assim: não o encobriremos a seus filhos, contaremos a esta geração. Então, qual é a geração presente? Eu sou, os meus filhos, é a geração viva aqui, e já meus netos. Tenho três, viu? E quem vai contar para eles? Obrigatoriamente, eu estou pondo entre aspas aqui, né? Eu sou responsável, porque eu sou a geração que já conheço. E eu cometi erros. E eu não quero que meus netinhos ou que meus filhos façam o mesmo que eu fiz. Se eu fiz coisa errada, falou, opa, deixa eu corrigir. Então, é muito interessante quando a gente estuda Salmos. Então, agora, se você quiser, abra sua Bíblia, Salmo 78. Esse é o primeiro que a gente vai estudar hoje. E ele traz uma história legal. Ele vem contando desde o Êxodo, depois ele passa para o estabelecimento da Canaã, quando eles iam passar do outro lado do rio, a terra prometida para eles naquela época, e vai até Davi. Só que tem um detalhe que é muito importante. Nenhum momento a Bíblia esconde os erros que eles fizeram. Por que será? Eu acho interessante que, quando eles forem ler, né, eu imagino Davi pegando a Bíblia, né, se ele fosse pegar a Bíblia hoje, ele ia falar, ai, nossa, né, mas nenhum momento Deus quer expor o pecador. Os erros colocados ali, as falhas, é para nos ensinar hoje, tá? Não é para massacrar as pessoas. Mas o que aconteceu? Eles se afastaram de Deus. Deus sempre foi fiel. Sempre. Deus prometia, vou tirar vocês, aí teve o êxodo, saíram. Vocês vão entrar na terra prometida, teve terra prometida. Sempre Deus foi cumprindo, mas o povo não cumpria a sua parte. Como mãe, normalmente a gente faz uns combinados, né? Vamos combinar. O combinado é só do nosso lado, né? Os filhinhos tadinhos, eles, tá bom, não era esse o nosso combinado? Só que com Deus chama-se aliança e não combinados. A aliança de Deus, ela tem os dois lados. Eu vou fazer uma coisa, Deus fala, agora vocês vão fazer outra coisa. E este povo não fazia. E é fácil hoje eu olhar e falar para vocês que não conseguiam obedecer. Só que o é para mim. Eu estou vendo, está claro, mas eu também erro. Então, este salmo, ele vem mostrando que eles tiveram vários erros, várias falhas. Até quero pegar algumas aqui para vocês, né? Eles eram infiéis, tá? Eles se esqueceram o que Deus havia feito por eles. Eles não confiaram em Deus, sabe? Eles não guardaram a sua lei, nem a sua aliança, e eles se rebelaram contra Deus. Olha quanta coisa. Então, é fácil. Nossa, mas eles conheciam Deus. E por que tudo isso? Porque eles eram humanos também. E assim como eles erraram, caíram nesse erro, eu também posso cair. E isso é muito perigoso. Por isso que está lá esse salmo, gente, para dizer: ei, peraí, mesmo que você caia, você pode receber o perdão de Deus, você pode se levantar e você, olhando o erro do outro, você melhora a sua vidinha. Tá? Tem mais uma coisinha que eu acho importante, e é um outro salmo, 105. Ele é um pouquinho parecido em algumas coisas com o 78, tá? Ele traz algumas coisas, fala da aliança de Deus com Abraão, com Isaac, com Jacó, mas que todos eles tiveram seus erros também, mas Deus, de novo, faz uma aliança, ele fala do seu amor imutável, que nada mudaria para com eles, mas também fala dos erros do passado. Então, esses dois salmos, eles não é que se complementam, são dois avisos, e eles cantavam isso. E você sabe que quando você canta, grava mais fácil. E eles gravavam isso, eu imagino, limpando, passando, fazendo o que fosse, estavam cantando, lembrando das coisas passadas, que Deus quer a nossa fidelidade, e nós precisamos ser perseverantes nisso, que não vai ser facinho, sabe? Não é fácil obedecer, mas que nós precisamos nos esforçar. Agora, só obedece, e essa é a diferença do 105, que nesse estilo de hino tão lindo, ele mostra
que a fim de louvar a Deus, a fim de obedecer, eu preciso conhecer os feitos de Deus no passado. Entenderam por que o Salmo está aqui? Porque para eu ver os erros, é para eu ver a fidelidade de Deus. Que eu posso cair como o povo caiu, mas que Deus vai estar ali e ele me ampara, ele me socorre, mas que eu preciso ser obediente e fiel a ele. Então, eu achei isso tudo muito importante e se eu puder espremer assim, vale a pena confiar. Mesmo que você não saiba o que você está passando e o porquê do que você está passando, mas você está nas mãos do Senhor, sempre. Então, todos nós aqui já tivemos problemas, né? Eu estou saindo de uma cirurgia com um monte de coisa, várias pessoas, eu não sei o amanhã. Põe assim a mãozinha e fala assim, eu estou nas mãos do Senhor, não importa. O que vier. O que vier é para o meu bem e é para o melhor. E isso é muito importante para nós. Mas tem mais um salmo, eu queria que a Débora falasse um pouquinho sobre o Salmo 106. O que você encontrou aí, Débora? Tem alguma coisa também que fala de passado? Bom, olha só, no Salmo 106, a gente vai falar um pouquinho, e eu quero ler o primeiro verso, que diz assim, ó: Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Bom, no Salmo 106, ele vem retratando também algumas situações da história, né? Olha só no verso 7, no Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, nem se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e se rebelaram junto ao Mar Vermelho. Mas mesmo assim, o que Deus fez? Abriu o Mar Vermelho, secou. Por quê? Porque o amor de Deus, ele é bom e dura para sempre. Agora, quando nós pensamos aqui no nosso apelo, né? No nosso apelo para a libertação, que não é um pensamento ilusório, mas sim uma oração de fé, baseada nas certezas das libertações passadas. Eu fico imaginando se nós pudéssemos o tempo todo cantar. Eu sou professora de música, né? E eu sei quanto a música influencia, se a gente pudesse inculcar, né, na mente de todas as pessoas. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o amor dele dura para sempre. Olha como o Salmo 106 vem trabalhando isso. Apesar dos nossos erros, apesar de quebrarmos a aliança, como a Nadima disse no início, Deus tem a paciência de nos amar. E a boa notícia do Salmo 106 é o quê? Que o amor de Deus é inabalável. Não é verdade? Deus sempre prevalece sobre os pecados do povo, sobre os nossos pecados também. Como isso é importante. Agora, se a gente for pensar aqui, olha, já no outro salmo, o Salmo 80, e eu fiquei pensando sobre ele, e eu gostaria que você também pensasse. Olha só, Deus nos compara como uma vinha, né? E eu fico imaginando, né? Israel é retratado como uma vinha que Deus arrancou do Egito, daquele lugar onde eles estavam sofrendo, né? Agora, a terra da opressão, e ele, o que ele fez? Ele transportou para a terra prometida. Você já imaginou nós, aqui, nesse mundo de pecado, sendo transportado como uma vinha separada para a nossa Canaã celestial? Que coisa mais linda! E eu vou falar uma coisa que eu achei bem interessante aqui no final do nosso guia de estudos, ele fala assim, ó: a palavra hebraica para restaurar, ela vem de uma palavra comum que significa retornar. Ela é usada repetidamente na Bíblia no contexto de chamando o povo que se afastou de Deus. Quando eu penso sobre isso, né, que nós devemos retornar, e vou lá naquele verso iniciante que tanto a Débora como a Nádia leu. Olha só, como é que nós vamos fazer para ajudar esse povo a retornar, né? Que ouvimos e aprendemos o que os nossos pais nos contaram e não encobriremos aos nossos filhos, se nós desejamos que as outras pessoas conheçam sobre isso, que nós devemos restaurar e nos retornarmos para estarmos preparados para seguir para a Canaã Celestial, nós devemos contar.
E essa parábola da videira, ela vem muito falar sobre isso. Veja bem, essa ideia está ligada a uma ideia de arrependimento. Eu lhe darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Gente, como isso é importante, né? Como é importante. Agora eu vou, assim, convidar a Fabíola, porque a gente está estudando esses salmos e cada um de nós está, assim, vivenciando uns salmos. Fabíola, fale para a gente sobre o Salmo 135. Gente, é tão gostoso nós vermos como Deus é maravilhoso e perfeito. Eu fico pensando, as pessoas há muitos anos atrás, quando liam esse Salmo 135, assim como os que vocês mencionaram, e vão se relembrando dos feitos do Senhor. Olha só que interessante. O Salmo 35, ele começa com um louvor a esse Deus que tudo pode fazer. E ele vai relembrando a importância dos feitos do Senhor, e um desses feitos é apontado desde a criação. Porque o Salmo, ele vem trazendo, lá no verso 6 e o 7, essa conotação de que é Deus quem faz evaporar as águas que estão aqui nesse mar, aquecendo-as, para que depois brote chuva. Olha só que interessante. Algumas pessoas já estudaram isso na ciência, mas muitos não sabem que o nosso Deus é quem é o autor da vida, da criação. Foi ele que tudo fez. E o Salmo ele vem trazendo outras coisas interessantes, outras histórias, como a libertação daquele povo de Israel que estava lá cativo no Egito. Olha só, lá no verso 8 diz: Foi Deus quem feriu os primogênitos no Egito, tanto os homens como os animais. Quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos? Um alerta, relembrando esse povo que está rememorando esses feitos do Senhor, que nós podemos confiar nesse Deus que opera milagres e que intervém através e por meio do seu povo. E não para por aí. O Senhor ele também faz um alerta no Salmo 135, dizendo o seguinte: eu não quero que vocês façam ídolos, porque existe somente um Deus, o verdadeiro Deus, digno de toda honra e glória e adoração. E isso me chama muito a atenção, é um alerta para nós, porque cada um de nós aqui pode fazer ídolos para si, né? Mas ele vai citar algumas características. Olha que profundo e que sério isso aqui no verso 15. Os ídolos das nações são de prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca e não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, pois não há sopro de vida nesses ídolos. São apenas imagens de escultura. E Deus fará com que aqueles que o adorem se tornem da mesma maneira. Nossa, é um alerta. E eu fico imaginando as pessoas numa roda, isso aqui é uma licença poética, relembrando e contando isso, como a Nádima disse, para os filhos e para os netos, e as crianças ali curiosas e perguntando, mas conta mais, o que aconteceu lá no Egito? Como é que foi essa história? E isso é interessante porque o Salmo também é história. O Salmo também traz essa característica de nos lembrar quem é o nosso Deus. E esse Salmo 135, Débora Prado, como você bem disse, ele termina com um alerta, que Deus ele há de julgar o seu povo, mas ele vai se compadecer daqueles que o servem. Então, os Salmos, eles passeiam pela história dessa terra, e eles nos trazem uma esperança muito grande de que, apesar dos desafios, a menos que nós nos esqueçamos do que Deus já fez no passado, já dizia uma escritora norte-americana, nós não precisamos temer nada quanto ao nosso futuro. Então, eu não sei o que você está passando, você que está nos ouvindo agora. Eu não sei que situação angustiante, problemas, desafios. Talvez você está no vale da sombra da morte. Mas eu quero convidar você a conhecer esse Deus que tanto fez pelo seu povo, continua fazendo e nos promete que ainda fará. Amém, amém. Amém. Que confortante ouvir essas palavras, porque
a única resposta que a gente tem ouvindo isso é louvar a Deus, é exaltar o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade tem nos atingido o tempo todo. E eu convido você, assim como a Fabiola falou, a confiar nesse Deus e aproveitar a oportunidade que nós temos, a liberdade que nós temos de estudar a palavra de Deus e ler os salmos e poder encaixá-lo nas situações do nosso dia a dia, até que ele volte. E aí a gente vai chegar lá no céu. E aí eu sonho também com esse dia, vou sentar lá e quero ficar ouvindo as histórias, ouvir a história de Jesus, ouvir as histórias das dificuldades que aquelas pessoas passaram e outras histórias que não estão na Bíblia também, e a gente vai poder conhecer. Gente, eu amo história, né? Eu amo ouvir histórias. Então, acho que vai ser tão maravilhoso que, assim como a própria palavra do Senhor diz, a gente não consegue nem imaginar de tão bom que vai ser. E eu convido você a estar conosco nesse dia, a aproveitar que nós somos convidados especiais para estar do lado de Jesus e aproveitar demais esses momentos aqui na Terra para a gente poder ficar com esse gostinho. Senhor, eu quero que o Senhor volte logo. Convido você a orar e a Fabiola vai orar aqui conosco. Convido você a fechar seus olhos e a falar com esse Deus maravilhoso que nos ama tanto e deixou esses salmos lindos para nós. Amém. Oremos. Grandioso Deus, como é maravilhoso, Senhor, conhecê-lo através também do livro dos Salmos. Te agradecemos pelo Santo Espírito que nos conduziu no estudo deste momento aqui com as meninas. Como é bom, Senhor, nós termos esse tempo aqui de qualidade para conversarmos, de aprendermos muito mais sobre o que o Senhor tem feito. E a tua palavra nos ensina a confiar. Por isso, Pai, por favor, nos ensine todos os dias. Todos os dias nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Abençoe, Senhor, a cada um aqui representado, as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, que o Senhor também dê um abraço bem quentinho, bem forte neles nesse momento, e que em meio aos desafios que essas pessoas estejam vivendo, que eles também aprendam através da sua palavra, que vale a pena confiar no Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Convido você a continuar conosco. Semana que vem a gente vai falar sobre um outro tema, sobre o anseio por Deus em Sião. Eu já dei um spoilerzinho aqui. Contamos com você e a sua participação. Beijo, obrigada, meninas! Se as ondas desta vida